Oi galera, meu nome é Lilian, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Li no Livro e hoje é dia da gente conversar sobre os lidos e assistidos do mês de abril. O mês de abril foi um mês especial aqui no canal porque acabou rolando veda por aqui, então vídeos todo dia. E se vocês quiserem acompanhar um pouco mais a fundo essas leituras que eu vou citar aqui pra vocês, a maioria delas já vai ter resenha aqui no canal ou vai acabar saindo. E também teve os vlogs de leituras da semana em que eu falava um pouco mais, assim, totalmente sem spoilers sobre os livros, as sensações que eu tava tendo ao longo da leitura dos livros. Então, se você quiser dar uma acompanhada, confere lá os vlogs de leitura. E o primeiro livro que eu acabei lendo no mês de abril, na verdade só terminei no mês de abril, foi o Terra das Mulheres, da Charlotte Perkins, que foi um livro que eu gostei bastante, eu achei ele um pouco diferente do que eu esperava. A proposta dele é muito legal, uma terra de mulheres ali, elas vivem num lugar isolado, onde elas vivem só elas mesmas, não tem nenhum homem, e acaba que 3 caras descobrem sobre essa terra e decidem ir até lá pra ver como realmente elas vivem. E é super legal, é muito bacana, tem diversas críticas à sociedade da época, não só o machismo e a misoginia, né, que acontecia e todo intrínseco da sociedade, já que é um livro bem antigo, mas também sobre características da sociedade, a forma que a gente se organiza, como muitas pessoas passam fome, sendo que tem capacidade para gerar comida para todo mundo, então é muito legal, muito bacana, foi uma experiência super da hora. O segundo que eu li, então, na verdade, não foi um livro, foi um quadrinho, que foi Mulher Maravilha, a Verdadeira Amazona, da Jill Thompson, que foi uma leitura super legal. Esse tava nos quadrinhos que eu tinha prometido ler aí ao longo do ano, que eu escolhi 6 para fazer a leitura, para ver se eu me adapto um pouco mais e gosto um pouco mais dessa forma de escrita. E eu confesso que foi super legal. A Mulher Maravilha é uma personagem que eu gosto bastante, e aqui a gente vai ter uma outra prisma da vida dela, um pouco diferente a origem dela ter saído da ilha de Themyscira, e é super legal, super bacana, e falando de uma Diana um pouco mais mimada, um pouco mais egoísta, que a gente vê ela sempre sendo retratada como a pessoa mais certinha possível, e aqui a gente vai ver uma outra face dela um pouco mais humana. Eu achei super legal, super bacana, e é muito lindo os desenhos, os traços são muito massa, então fica aí a indicação. Um livro agora que eu recebi de parceria com um autor que eu fiz foi Criaturas da Noite e Outras Insanidades, do Carlos Sombra. Foi uma leitura super da hora, super bacaninha, que vai trazer diversos contos com diversas temáticas envolvendo terror e horror. E é muito legal porque ele funciona muito bem, quase como uma homenagem ao gênero como um todo. Vai trazer ali lobisomens, vampiros, espíritos, enfim, diversas coisas bem legais. Teve algumas histórias aqui com um plot super bacana que me surpreenderam, e é uma ótima porta de entrada pro gênero, se você quiser conhecer, principalmente pessoas um pouco mais novinhas, assim, eu acho que vai ser super legal. Não tão novinhas assim, porque tem umas histórias meio pesadas, mas acho que é super bacana, e fica a indicação também, principalmente para quem quiser aí fazer os primeiros passos nesse gênero. O Criaturas da Noite e Outras Insanidades já tem resenha aqui no canal, então se você quiser saber um pouco mais aprofundado sobre cada conto que tem aqui dentro, dá uma conferidinha. Daquela série de autores que mal conheço e já considero pacas, é Marina, do Carlos Ruiz Zafón, que foi uma leitura extremamente gostosa. Eu já não sabia muita coisa sobre esse livro, e é legal porque todo o material gráfico dele meio que esconde isso, né? Você não sabe muito bem, aqui tem um comecinho de um trecho do livro, não tem uma sinopse bem escrita, e é super legal, né? A gente vai acompanhar aqui um menino, um rapaz, que vive num colégio interno ali, ele meio que vive afastado da família dele, ele gosta de passear por Barcelona, ali pelas ruas desertas, e ele vai parar numa mansão que aparentemente está abandonada. E ele acaba descobrindo que não está tão assim, vai ter diversos elementos aqui, um pouco de ação, um pouco de terror, horror. É muito legal, é muito gostosa a escrita, e foi um dos, assim, que foi aquela leitura, de devorar, porque você quer muito saber. É óbvio que eu já quero ler tudo que o Zafón escreveu, e fica aí uma indicação, porque Marina é o único livro dele realmente único, assim, os outros fazem parte de uma trilogia, uma tetralogia, que, segundo dizem, não é necessariamente obrigatório você ler na ordem, mas se você quer uma história rapidinha aí, de menos de 200 páginas, é super gostosa, fica Marina aqui na minha indicação. Já tem resenha aqui no canal também, lá eu falo um pouco mais aprofundado, sem spoilers, sobre as minhas percepções. Uma leitura agora da nossa Rainha do Crime, Poirot Investiga, da Agatha Christie, que vai trazer aqui 14 contos do Detetive Poirot, que
É super legal, super gostoso de ler. Eu tô numa vibe, assim, muito legal pra ler contos, então acho que funcionou muito bem. Fazia bastante tempo que eu não lia, acho que mais de um ano que eu não lia algum livro da Agatha Christie, então eu tava com aquela vontade fresca, assim, de ler alguma coisa dela. E são histórias super curtinhas, super gostosas, que se resolvem fácil, então não é uma leitura que se estende por muito tempo, apesar de os romances dela também terem essa característica. Mas aqui eu acho que a coisa vai mais rápido e muitos deles deixam a gente com vontade, querendo mais, né, um pouco mais sobre essa história, mas eu acho super legal e também acho uma boa porta de entrada para pessoas conhecerem esse gênero, conhecerem a escrita da autora, que é sensacional, demais. E claro que eu já tô com muita vontade de ler os próximos romances dela. Eu tô lendo os livros dela em ordem cronológica, esse aqui é o quarto, então ainda não sei bem certinho como eu vou trazer as resenhas deles pro canal, tô aí bolando aí alguma coisa, mas mais pra frente provavelmente eu vou trazer alguma coisa. E é claro que não poderia ficar de fora, né, o Stephen King com, dessa vez, A Dança Macabra, que é um livro de não ficção do autor, que confesso que foi uma leitura às vezes muito empolgante, às vezes muito cansativa, meio chata, assim, é meio difícil, porque aqui ele vai fazer uma homenagem ao gênero do terror, seja na televisão, seja nos cinemas, seja nos livros, nas rádios, então é todo, assim, uma dissecação das décadas de 50, 60 e 70, na verdade, esses 30 anos em que ele vai trazer diversas indicações, vai falar de diversos livros e, claro, ele ainda fala de alguns filmes mais antigos ainda, e é difícil porque se você não assistiu eles, talvez em alguns momentos você fique boiando ou você fique desinteressado. Ao mesmo tempo que ele traz diversos aqui filmes e livros que eu nunca teria contato e nunca cogitaria assistir ou ler, e que é super legal ver o ponto de vista dele, ver o contexto histórico em que estão inseridas essas obras. E eu acho que é um trabalho, assim, primoroso do mestre, que, claro, faz mais sentido para quem gosta desse gênero, eu acho que conversa diretamente para quem tem essa paixão pelo gênero do horror, mas que é uma coisa muito legal, assim, muito bem escrita, muito legal, e ainda vai trazer diversos insights dele, do porquê dele escreveu as obras dele, então acho que para todo fã de King vale a pena uma hora encarar essa obra. Esse já tem resenha aqui no canal também, que eu falo bastante sobre minhas percepções e faço meio que um resumo mais ou menos sobre a temática, algumas das temáticas que ele vai falar. É claro que não tem spoilers, mas não é bem exatamente spoilers, porque são livros e filmes que existem, então não é exatamente uma história que eu possa entregar. Mas eu acho que se você quer pelo menos ter uma ideia do como é escrito, pra que serve, dá uma olhadinha lá na resenha. Um livro que pra mim foi basicamente o Everest a ser escalado, apesar de ele não ser tão grande, que é o Silmarillion, do Tolkien. Confesso que foi um livro que eu comecei a ler já faz algum tempo, eu acho que uns 2, 3 meses atrás, eu li umas 100 páginas, acabei largando, voltei a ler porque a Tânia, que é uma das minhas amigas que seguem lá o projeto do Stephen King, falou que ia ler comigo e foi super legal, porque ela super me incentivou a continuar lendo. E realmente teve algumas partes ali que dá muito vontade de largar o livro, porque ele começa a citar muitos nomes, muitas famílias e tudo mais, de elfos, homens e, sei lá, outras coisas que vão aparecendo. Mas o final da história é muito legal, ele vai realmente culminar lá no final da Terceira Era, que é os eventos que acontecem no Senhor dos Anéis. E é muito gostoso acompanhar esse universo, ver como ele se formou, o que levou tudo para organizar, gerar a Guerra do Anel, e acho que foi uma experiência muito legal. Com certeza, um dia eu vou querer fazer uma releitura bem mais com calma, fazendo, assim, diversas anotações, porque ele é quase que um livro de estudo, como se você fosse estudar a Terra-média. Mas fica aí minha indicação se você tiver com vontade, se você tiver inspirado, porque pra mim eu quase larguei, então... Outro livrinho aí que saiu do nosso clube dos thrillers, que é A Outra Volta do Parafuso, do Henry James. Já tem resenha aqui no canal também, e lá eu falo um pouquinho mais sobre a história. Foi uma história que eu gostei bastante, mas com certeza, assim, acho que 100% de certeza foi porque eu já tinha assistido a adaptação que a Netflix fez pra Mansão Bly, né? A Maldição da Mansão Bly, que também eu falo um pouquinho lá na resenha sobre o que eu achei legal da série. Como eu já tinha meio que entendido, digamos assim, a ideia principal da história, eu acho que eu aproveitei um pouco mais a leitura desse. Claro, tem um texto de apoio super importante nessa edição, que vai falar um pouco mais sobre o autor, sobre o que ele quis dizer, sobre as discussões que ele levanta. É um livro extremamente interessante, porque ele é escrito em primeira pessoa, do ponto de vista da governanta que vai cuidar das crianças, que acaba vendo todas as coisas que ela vê. E é difícil confiar no ponto de vista dela, porque a gente só sabe tudo
do que ela fala mesmo, do que ela traz pra gente. E em diversos momentos ainda alguns personagens vão cogitar, vão ali perguntar se realmente é verdade o que ela tá falando. Então é muito legal, eu gostei bastante, acho que vale a pena, mas claro, você tem que ir com aquela visão de ser um clássico, ser um livro que foi escrito aí 200 anos atrás, então tem que se preparar. Esse próximo livro aqui, na verdade, foi uma semi-decepção, mas confesso que eu não tava com as expectativas tão altas, então, que é As Mentiras que os Homens Contam, do Luiz Fernando Veríssimo, que vai ser um livro de crônicas aqui sobre o dia a dia, envolvendo principalmente o mundo masculino ali. E realmente não achei legal, achei que algumas histórias foram até, assim, ok, mas a maioria, assim, me pareceu um humor forçado. Talvez porque a temática não me chame tanta atenção, não converse direto comigo, claro, tem todas essas variantes para levar em consideração, mas eu achei que em diversos momentos ele quis forçar um humor ali que já não faz mais graça, assim, eu já não acho mais graça, então perde um pouco ali a vontade de você continuar lendo, mas como é um livro curtinho de 160 páginas, eu acabei dando sequência. Provavelmente mais pra frente eu vou acabar me desfazendo desse livro aqui, porque não conversou comigo, eu acho que não faz muito sentido ficar na minha estante. Mas talvez seja uma coisa que seja legal para outras pessoas, então é isso aí. Seguindo aí as minhas promessinhas do ano de ler alguns calhamaços, e eu considerei o Guia do Mochileiro das Galáxias como um calhamaço, juntando os 5 volumes que ele foi publicado. E eu li então o segundo, Restaurante no Fim do Universo, do Douglas Adams, que foi uma experiência bem melhor do que o primeiro, eu gostei bastante. Eu acho que o primeiro eu estava esperando uma coisa totalmente diferente do que eu encontrei, e aqui não, eu já sabia o que eu ia encontrar e foi muito legal. Eu acho que eu tava bem, assim, alinhada com o humor ácido que esse livro traz, a forma como ele conversa com o leitor, tipo, é bem mais interessante a jornada do que aonde vai chegar, e acho que eu estou bem mais empolgada em dar continuidade. O único problema dessa série, pra mim, é que ela não termina com ganchos muito legais para os próximos livros, o que acaba me fazendo desanimar um pouquinho de continuar. Mas, enfim, eu vou continuar porque eu acho que eu já peguei, assim, o clima do livro e acho que vai ser sucesso. Pretendo nos próximos meses aí ver se eu finalizo essa série. Essa série em especial eu acho que eu não vou trazer resenha dos livros únicos, eu vou provavelmente trazer uma resenha da série como um todo, não sei bem como que eu vou organizar isso, mas enfim, vamos ver. Mais um quadrinho pro meu mês, que foi o Guerra Civil, do Mark Millar e do Steve McNiven, que também estava na minha lista dos quadrinhos para ler esse ano, e foi uma experiência bem legal, eu gostei bastante, porque eu, claro, eu sou uma pessoa super fã dos livros e dos filmes e adaptações da Marvel, e eu queria conhecer um pouco mais sobre a história original, sabia que ela era um pouco mais violenta, que ela envolvia muito mais heróis do que o filme envolve, então foi bem legal conhecer, apesar de eu ficar meio boiando em quem era quem, porque a maioria dos heróis que tem lá eu não conheço, então, mas é legal porque ele é super explicativo, eu acho que ele já foi reunido, porque esse livro em especial, ele foi pego de diversas edições que foram lançadas ao longo dos anos. Ali, pelo menos, ele cita de 2003 a 2007, eu acho. Não sei se eu perdi algum aí no meio. Mas é muito legal porque daí ele vai te organizar, ele vai te mostrar um pouco, vai ser um pouco mais explicativo. Eu acho que ele funciona muito bem porque às vezes tem um personagem falando com outro e eles citam o nome um do outro, o que pra mim facilitou muito porque eu não conheço os heróis, então eu acho super legal. Mas eu gostei bastante, acho que ele tem bem mais liberdade do que o filme tinha, assim, pra trazer consequências mais graves para o que aconteceu. E, foi super legal, gostei bastante. Fica a minha indicação aí também, principalmente esse aqui, que ele é uma história, assim, resumida, não são todos os quadrinhos, mas já é o suficiente pra você conhecer a história. E o último, mas não menos importante, é O Clube do Crime das Quintas-Feiras, do Richard Osman, que foi o livro que foi enviado na caixinha do mês de abril do Intrínsecos, e que foi o último livro que eu li assim, quase que devorei ele numa vez só, foi uma leitura bem gostosa. Eu não vou me aprofundar muito aqui, porque eu vou trazer uma resenha ainda essa semana aqui pra esse livro, e vou contar pra você todas as minhas percepções, mas foi um livro que eu gostei, teve umas partes que eu gostei mais, umas partes que eu gostei menos, mas foi uma leitura como um todo bem agradável, e uma proposta bem diferente do que eu esperava. Então, se vocês quiserem saber um pouquinho mais, aguarda aí até quarta-feira que vai sair a resenha. Falando agora um pouquinho de filmes e séries que eu assisti, na verdade eu estou ficando um pouco preocupada porque eu tô assistindo muito pouco filme. Eu acho que eu tô parando muito pra ler, pra fazer outras atividades e coisaradas e exercícios e tudo que a vida vai enrolando a gente. E não tô assistindo tantos filmes assim.
preciso dar uma caprichada um pouco mais, acho que pelo menos um filmezinho por semana a gente tinha que se dedicar, né? Mas enfim, eu não consegui lembrar de nenhum filme que eu assisti. Se eu assisti, provavelmente apagou totalmente da minha memória. Mas eu vou citar aqui um que eu reassisti no mês de abril junto com um amigo que veio aqui na minha casa, que é o Tenet, ou Tenet, do Nolan, que é um filme, assim, que eu acho que não é pra todo mundo, vai agradar muita gente, vai desagradar muita gente. Ele foi um filme que eu assisti a primeira vez e ele foi extremamente incômodo. A palavra pra ele é incômodo, assim, ele me incomodou porque você parece estar até a metade do filme entendendo e depois da metade pra frente, assim, é muita loucura, é muita alucinação, assim, tem um quê de ficção científica e a premissa dele é muito boa, é muito inteligente, mas é só muito cansativo você tentar acompanhar e você tentar ver se faz sentido, se realmente existiria, será que existiria, será que não existiria? E, enfim, é aquele... Eu acho que é a proposta de todos os filmes do Nolan, assim, tirando alguns em especial, sei lá, os Batman, por exemplo, que são histórias mais fechadas. Mas eu acho que todos os filmes dele que eu tive contato, mesmo que sejam coisas mais terrenas e menos liberdade criativa, eu acho que ele traz pra te chocar, ele traz pra te incomodar. Então esse não é diferente. Foi um filme que eu acabei gostando bem mais quando eu reassisti. E fica a dica aí pra vocês, eu acho que vale a pena, mas você tem que ir num dia que você tá totalmente acordado, totalmente, assim, preparado, porque é um filme relativamente, não é tão longo, mas ele é impactante, então, tem que ir preparado. Entrando agora nas séries que eu assisti esse mês, eu assisti O Falcão e o Soldado Invernal, que foi uma série que realmente eu não tava lá muito inspirada pra assistir. Depois que eu assisti o WandaVision, eu acho que eu fiquei tão, que demais, assim, esse mundo mágico, esse mundo diferente do nosso, me chama mais atenção. E já a proposta do Falcão e do Soldado Invernal não me chamava tanta atenção, até porque eu achava que os personagens não tinham tanta química assim. E a gente acabou assistindo o primeiro episódio, eu não achei tão legal assim, achei que tava meio cansativo, não sabia muito pra onde ia, mas já logo no final do primeiro episódio você já entende pra onde a série vai realmente caminhar. E eu acho que é, assim, sensacional. Eu achei que eles conseguiram, assim, criar uma problemática que fazia sentido pós o mundo do Endgame, ali, né, pós tudo que aconteceu. E eu achei muito legal, acho que eles criaram uma química muito da hora, eles balanceiam bastante ali, dois caras muito problemáticos, né, que passaram por coisas muito graves, mas enfim, cada um com suas características e a química dos dois funciona super legal. A problemática também do, né, que vai ser o legado do Capitão América também é muito inteligente. E eu sempre acho legal como a Marvel, principalmente, tanto depois do WandaVision agora, quanto no Falcão e Soldado Invernal, eles criaram problemas que os heróis conseguem resolver sozinhos. São problemas que a gente se importa, são problemas graves, mas que os heróis conseguem resolver sozinho. Por exemplo, não precisa envolver todos os Vingadores para resolver aquele ponto ali em específico. E eu acho que é muito difícil dosar isso, e a Marvel tá fazendo super, super legal, gostei bastante, achei o final muito da hora. Gostei muito para onde ele foi, e ainda ele discute diversos problemas da sociedade, principalmente aliados ao racismo e tudo mais ali, principalmente representado pelo Falcão. E eu achei que foi muito legal, muito bacana, e tô muito ansiosa pra próxima série, que é a série do Loki, então... vem logo. Mais uma série que a gente assistiu aí em abril, que foi uma surpresa super da hora, que eu não estava esperando, foi o Método Kominsky, que foi uma indicação do meu cunhado, Douglas, e que a gente assistiu assim meio de bobeira. A gente tinha terminado a nossa última série lá de comédia e tava caçando alguma coisa pra assistir rapidinho, que geralmente a gente assiste um episódio no almoço e no jantar e tudo mais, e esse é uma série que tem ali seus episódios em torno de meia hora, são 8 episódios por temporada e 2 temporadas até agora. E é uma série muito gostosa mesmo, que vai tratar de um senhor, né, de idade, ele já tem seus 70 e poucos anos, 60 e poucos, 70 e poucos anos. Ele é um ator que tem um espaço ali que ele dá aulas de teatro, né, mas ele não é um ator, assim, muito bem sucedido, ficou, assim, meio, sabe, meio de lado durante sua carreira. E ele tem uma relação muito legal com o agente dele, que daí é um senhor já de seus 80 anos. E ele recentemente acabou de perder a esposa, que tem câncer. E é super legal ver essa amizade dos dois, como eles conseguem, assim, se apoiar pra seguir em frente, como eles têm problemas com a família. Mas, assim, a carga de drama e de comédia é muito bem equilibrada. A forma que eles conversam, essa ideia, assim, de já não tem mais muito a perder e vamos que vamos. É muito da hora, muito gostosa mesmo. É uma série que vale super a pena, tá no Netflix. Então, muito gostosa mesmo de assistir. A primeira e a segunda episódio, eles são meio tristão demais, assim.
meio, não sei. Mas a partir do terceiro episódio fica muito engraçado, muito legal. Então são eles aí vivendo a terceira idade com seus problemas, suas alegrias, suas concessões e tudo mais. Então fica aí minha indicação, essa série vale muito a pena assistir. Então, galera, esses foram meus lidos e assistidos do mês. Acabei falando um monte, eu acho. Era pra ser um vídeo rapidinho e depois eu vou ver na edição, mas provavelmente ficou gigante. Obrigada por assistir o vídeo até aqui. Conta aqui se você já leu, já assistiu esses livros e filmes e séries que eu citei aqui. Também não esquece de se inscrever no canal se ainda não é inscrito, de curtir, compartilhar, ativar o sininho, todas aquelas coisas que vocês já sabem. E a gente se vê por aí.